Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro. O programa é produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que está sendo gravado em Araçatuba, interior de São Paulo, nós temos a satisfação de apresentar aos nossos telespectadores Daniel Padrão, que é o CEO, o principal executivo da empresa Solinftec. Daniel, muito obrigado por você nos receber aqui na sede da nossa empresa aqui em Araçatuba, e eu tenho certeza que o assunto que vai direcionar essa nossa conversa, que é a inteligência artificial, a agricultura digital, futuro da agricultura, não só no Brasil, mas no mundo também, vai nos trazer aí um conhecimento realmente que vai diferenciar o que a gente sabe até então do agronegócio, das alternativas que nós temos na agricultura analógica e nesse novo processo de migração para a agricultura digital. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre um assunto que para a gente é apaixonante. É sempre bom falar sobre isso. Foi um pouco difícil nós conseguirmos furar a agenda do Daniel Padrão, porque ele, entre viagens para o exterior e viagens pelo Brasil, ele acaba conseguindo achar um horáriozinho aí um pouco flexível para que a gente pudesse conversar. Eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores, Daniel, qual é que foi a origem da sua empresa? Então, a Solinftec, ela foi fundada por 7 pesquisadores e cientistas cubanos que vieram para o Brasil há aproximadamente uns 10 anos atrás. Então, a empresa hoje completa 10 anos, em 2018. Vieram para o Brasil para trabalhar com automação industrial em usinas. Assim que eles chegaram aqui, eles logo perceberam que os desafios e o potencial de geração de valor estava muito mais na agrícola do que na indústria. Porque na indústria, de alguma forma, você já tinha um determinado nível de automação, e na agrícola isso não existia. Então é interessante falar que há 10 anos atrás, acho que eu gosto muito de dizer isso, que há 10 anos atrás a Solinftec já discutia o que hoje se chama agricultura digital, um termo que foi cunhado muito mais recentemente, e a gente já estava discutindo isso lá no início da empresa. Então, essa história começou há 10 anos atrás. A Solinftec nasceu com um DNA muito de monitoramento de máquinas, monitoramento em tempo real de máquinas, entender o que está acontecendo. Assim, acho que é interessante pontuar alguns momentos na história da empresa que acho que fizeram com que a empresa tenha o DNA que ela tem hoje. Acho que um momento importante foi entre 2007 e 2008, logo na fundação da empresa, quando a Solinftec começou a trabalhar com telemetria. Naquele momento o nosso objetivo era a telemetria da máquina em si, saber o que estava acontecendo com aquela máquina. Esse foi um trabalho que foi feito junto com a Clealco e com a antiga Cosan, hoje Raizen, que foi uma grande telemetria de máquinas. Pelo que a gente sabe, esse trabalho com a Clealco foi a primeira grande telemetria de máquinas que se tem notícia em ambiente agrícola. Bom, logo que a gente começou a entender e a monitorar a máquina em si, olhar muito profundamente a máquina, a gente começou a entender que talvez o mais importante não fosse monitorar o que estava acontecendo na máquina, mas sim o processo, né? Olhar para aquela máquina e o que ela estava fazendo. E aí nós começamos a olhar de forma diferente e tentar entender como que aquele processo poderia ser melhorado. Começamos a captar dados de qualidade em tempo real, sem a intervenção humana. Isso é outro ponto muito importante. Assim. Para a gente poder trabalhar com dados, esse dado tem que ter qualidade. Quanto menor a intervenção humana, fica mais fácil a operação e a qualidade do material que você tem é muito maior. Então, nós começamos a captar essas informações em tempo real, sem intervenção humana. Começamos a entender quais eram os principais gargalos do processo e aonde nós poderíamos atuar para gerar valor mais rápido para esse cliente, que muito aí está relacionado à eficiência operacional. Bom, após 2 ou 3 anos trabalhando nesse sistema, nós identificamos que o principal motivo de ineficiência numa colheita, que é
30%, 40%. O sistema, o que se chama CCT, que é corte, carregamento e transporte de cana-de-açúcar, ele representa hoje 40%, 45% do custo de produção de cana-de-açúcar. Então, ele é muito importante. E algo que interferia demais nessa eficiência era a questão do gerenciamento de uma frente de colheita. Então, dentro do gerenciamento de uma frente de colheita existiam muitas ineficiências e a principal dela era a má distribuição de recursos. Então, nós tínhamos colhedoras parando por falta de transbordo e transbordo parando, aguardando colhedora. O que nós fizemos? Nós fizemos um sistema baseado na informação que nós captamos e identificamos esses problemas ou essa ineficiência. O que nós fizemos foi fazer um sistema que automatizasse a gestão da frente como um todo. Então, aqui é um outro ponto que eu acho que é importante, que mais uma vez a Soniftec foi pioneira no desenvolvimento de um sistema que automatiza 100% a gestão de uma frente. Esse sistema, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos aumentar em poucas semanas, em 15 dias após implantado, a gente consegue aumentar a eficiência de uma frente de colheita em até 20%. Bom, junto com esse sistema, nós identificamos um outro marco na história da Soniftec, foi a questão de nós olharmos para o campo e tinha uma demanda muito grande, que era a questão de você tinha muito material sendo preenchido, muito formulário preenchido manualmente. Então, por exemplo, para você saber que aquela cana veio de determinado talhão, que é uma informação extremamente importante para você saber o quanto você está produzindo, se está na hora de você renovar ou não, se o que você fez, se o trato que você deu para aquele determinado talhão, se ele se expressou em produtividade, você dependia de alguém que estava ali à noite, de dia, 24 horas por dia, algumas pessoas anotando no papel. Então ele anotava no papel, esse papel ia passando de mão em mão até chegar na usina e alguém ia lá e digitava, com todos os problemas e erros que estão associados a todo esse tráfego de informação. O que nós fizemos foi captar essa informação de forma automática e transmitir esses dados. Então hoje é possível, os nossos clientes, eles conseguem ter toda a informação de rastreabilidade desde o momento que aquela cana foi colhida até chegar na usina com a informação de todos os equipamentos e todas as pessoas envolvidas. É o que te dá um outro nível de informação para que você possa tomar a sua decisão, eliminando esses erros. Acho que rastreabilidade acabou sendo algo que também entrou muito no DNA da empresa. Bom, com essas soluções, eram soluções muito fortes que mudavam a forma que o mercado começou a enxergar a tecnologia, e aí cana-de-açúcar. Nós começamos a crescer, expandir pelo Brasil, e aí nós nos deparamos com um problema de falta de conectividade, que é algo muito discutido. A propósito, na AgriShow do ano passado, juntos com a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, o Brasilagro promoveu um evento que discutia exatamente essa questão de agricultura de precisão. E reunimos 7 das maiores empresas do país, maiores empresas inclusive do mundo, e o grande gargalo que foi apresentado era a questão da conectividade. Parece que isso vocês conseguiram solucionar. Sim, então, principalmente uma empresa que nasceu fazendo telemetria e que acredita muito em monitoramento online, resolver o problema na hora que ele está acontecendo e evitar que o problema aconteça, não simplesmente demonstrar esse problema em relatório, chegar numa área onde você não conseguia mostrar esses dados era extremamente frustrante. E aí o que a gente começou a fazer foi desenvolver um sistema que nos possibilitasse monitorar esses equipamentos em tempo real. Esse trabalho, mais uma vez, foi feito junto com o cliente. A gente tem isso muito forte, desenvolver junto com o cliente, ir lá, entender o problema do cliente e tentar resolver. Foi desenvolvido, na verdade, com 3 empresas. Foi a Usina São Manuel, que fica em São Manuel, a WD, em Minas Gerais, e a Decoagro, que fica no Mato Grosso do Sul. Qual foi a ideia? Nós desenvolvemos uma rede que trabalha com uma tecnologia chamada Mesh, que possibilita com que cada equipamento no campo ele seja um nó na rede. Então, cada equipamento me permite ampliar a área de cobertura e sempre que esse equipamento não tem como enviar uma informação para um ponto de captação, ele envia essa informação equipamento por equipamento até que ele chegue no ponto de captação. Então, hoje, nós temos essa solução rodando em aproximadamente 2 milhões de hectares
Essa solução nos possibilita monitorar o equipamento minuto a minuto, em tempo real. Só para dar um exemplo, a Adecoagro, que foi um desses primeiros clientes, eles têm hoje aproximadamente 130 mil hectares sendo monitorados com essa solução, aproximadamente 800 equipamentos em 2 usinas, então eles conseguem centralizar a gestão e os ganhos são... Isso a gente tem uma experiência muito grande com diversos clientes, praticamente todos os nossos clientes hoje fazem monitoramento em tempo real, tem uma central de monitoramento e os ganhos são realmente muito grandes. Bom, conectividade era um problema resolvido para a gente. Nesse momento nós já estávamos aptos a ter uma usina online transmitindo informações em tempo real em qualquer lugar do Brasil. Por que não expandir, além das nossas geografias, também as culturas em que nós poderíamos trabalhar? Outras culturas. Outras culturas. E aí foi a ideia de começar a trabalhar com outras culturas, no caso, grãos e algodão. Bom, hoje nós temos a nossa solução para monitoramento de todas as operações, otimização, captação de dados, rodando também em grãos e em algodão. Quando nós chegamos em grãos e algodão, acho que aí também é um outro momento de transformação na empresa, nós começamos a entender, até esse momento, para a gente, o nosso ecossistema era a máquina. A gente olhava muito para a máquina. A máquina é importante porque ela representa um custo muito alto na produção de cana-de-açúcar. Quando nós chegamos em grãos, nós olhamos que nós começamos a entender que a máquina ela fazia parte de um ecossistema maior, que também envolveria pragas, clima e outras características da fazenda. Então, o que nós fizemos foi desenvolver estações meteorológicas, pluviômetros digitais, sensores de umidade de solo, estamos trabalhando em sensores para identificação da população de pragas, tudo isso conectado na nossa rede. Acabou que esse sistema virou uma grande solução de internet das coisas para uma fazenda, em que a gente consegue captar todas essas informações, enviar essas informações via nossa rede, independente de onde essa fazenda estiver, trazer essas informações para uma grande plataforma que nos permite, através de diversos algoritmos, entender muito bem o que está acontecendo ali e prover insights para o produtor para que ele possa tomar essa decisão. E além disso, o que a gente tem, tendo muita informação, entendendo o processo, gerar sistemas em que eu possibilite a automação de alguns processos dentro da fazenda. A ideia é tornar essa fazenda cada vez mais parecida com uma indústria, cada vez mais automatizada, com todos os processos mapeados e cada vez mais automatizados. O grande desafio das novas tecnologias, pela ordem, primeiro é fazer com que o virtual consumidor, o consumidor em potencial, entenda esses processos. Da maneira como você está discorrendo, fica muito fácil de entender. Quer dizer, você está mostrando o que é aparentemente e de fato complicado no processo de produção e de logística, de fazer conduzir com que essa matéria-prima chegue a uma unidade industrial, no caso uma usina. Então você tem uma facilidade de compreender. O que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte: como é que essa tecnologia está distribuída junto a seus clientes? Então hoje nós temos essa solução em 5,5 milhões de hectares. Nós temos hoje 57% da área de cana, da área plantada de cana do Brasil, utilizando as nossas soluções. E a gente está crescendo muito rápido em grãos, muito mais rápido em cana-de-açúcar, dada também a experiência e o nosso passado. Para você ter uma ideia, então hoje, dos 10 maiores grupos produtores de cana-de-açúcar do Brasil, 8 são nossos clientes. E dos 5 maiores produtores de grãos do Brasil e do mundo, a gente pode dizer assim, 3 são nossos clientes. E lógico que a gente tem uma lista extensa de trabalhos que a gente está fazendo. Assim, esse ano tende a ser um ano muito especial para a gente. Nosso crescimento, tanto em cana-de-açúcar quanto em grãos, promete ser especial, vamos dizer assim. Esses serviços, esses produtos, essa tecnologia são restritas hoje ao produtor brasileiro? Não, na verdade, assim, a Solinftec, no início de 2017, nós já há algum tempo nós temos um desejo muito grande de levar essas soluções para outros países. Apesar de que nós já há algum tempo temos essa solução rodando na África do Sul e na Austrália, é uma solução muito forte, a gente acredita muito nessa solução e a gente há algum tempo tinha um desejo de tanto expandir isso geograficamente dentro do Brasil, mas também levar isso para fora. Então, pensando nesse crescimento da empresa, em suportar esse crescimento, que eu posso dizer quase que exponencial da empresa, para te dar um número,
nós iniciamos 2017 com 64 pessoas, terminamos 2017 com aproximadamente 180 pessoas e hoje a gente já está com quase 210 pessoas na empresa. Então, para suportar todo esse crescimento, a gente foi buscar um fundo, um parceiro que nos ajudasse e nós hoje recebemos um investimento do TPG, Texas Pacific Group, é um fundo de private equity americano, que é um fundo que tem um viés, tem uma ligação muito grande com tecnologia. É o mesmo fundo que investiu no Uber, Airbnb, Spotify. Com essa ajuda, nós fomos buscar muito essa ajuda para poder atingir esses objetivos. Então, durante o ano de 2017, nós começamos alguns projetos no Peru, Colômbia, mais recentemente na Guatemala e na Flórida. Cultura de cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. E também estamos iniciando 2 projetos com grãos na região produtora de milho nos Estados Unidos. Então, esse foi um grande desejo e esse investimento tem nos ajudado muito. E também o crescimento dentro do Brasil. Então, hoje, nós acreditamos muito que nesse estágio de tecnologia, nós temos que estar muito próximos ao produtor. Então a ideia foi expandir escritórios. Hoje a gente tem um escritório aqui em Araçatuba, onde a gente está, temos um escritório em Piracicaba, que fica muito relacionado dentro da grande área produtora de cana-de-açúcar do Brasil. Porém, nós queríamos ficar mais próximos do produtor, então produtor de grãos, nós abrimos um escritório em Nova Mutum e hoje a gente está abrindo mais 3 escritórios, um em Rio Verde, Goiás, um em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e um outro em Luiz Eduardo Magalhães, na região Mapitoba, toda aquela região ali produtora, uma região onde está havendo uma grande expansão na produção de grãos. Então esses são os desafios que nós iniciamos no ano passado e que a gente está acelerando muito esse ano. Tá. A relação custo-benefício. Certo. De que maneira você consegue já dimensionar as vantagens que o produtor, os conglomerados industriais, agropecuários também, como é que eles conseguem trabalhar essa relação custo-benefício? Nós temos alguns números, assim, como a gente já há muito tempo, a gente vem trabalhando com a solução e mensurando resultados, a gente já tem um histórico muito bom que nos permite com muita confiança dizer que a gente consegue aumentar a eficiência operacional em 20%, reduzir a utilização de insumos em aproximadamente 15%. Nós eliminamos totalmente a necessidade de preenchimento manual, então o que garante uma informação de muito mais qualidade. Assim, em resumo, eu diria para você que, em média, a gente tem um número que, para cada R$20 investido, a Soniftec retorna R$100 para o cliente. É um número muito forte, mas a gente tem isso comprovado em diversos projetos piloto, para demonstração, provas de conceito com o cliente. Então, o investimento inicial para o cliente é muito significativo? Não, eu acho que cada vez mais o produtor também tem entendido que muito mais do que o investimento inicial, o retorno que ele te dá. Claro. Hoje, a nossa solução ela é comercializada como serviço, então é software as a service. Então, praticamente no momento em que o produtor fecha o contrato, ele já começa a ter o resultado. Então, antigamente, quando a solução era vendida, nós dizíamos que o payback era em torno de 10 a 11 meses. Hoje, nesse novo modelo de comercialização, a partir do primeiro mês você já tem um retorno. Né? Uma das queixas recorrentes aí, por exemplo, o presidente da Copercito, José Vicente, ainda numa entrevista que nos concedeu no final do ano, ele dizia que o maior desafio da agricultura digital não é a disseminação do conceito, ao contrário, que com essa nova geração de gestores das empresas agrícolas, eles já vêm com uma visão diferente sobre isso. Quer dizer, ele já percebe que precisa agregar tecnologia ao serviço dele, para o produto ter até uma relação de valor maior. Mas a queixa recorrente é que não há linhas de financiamento por parte dos órgãos oficiais ou por parte dos bancos. No caso dos serviços oferecidos pela sua empresa, há alguma faixa de crédito especial que permita a empresa investir? Nós identificamos essa necessidade do mercado há um ano atrás e foi mais um dos grandes ganhos que nós tivemos com a entrada do investidor, foi a possibilidade de fornecer
esse software como um serviço. Então, hoje, o produtor não tem a necessidade de um grande dispêndio de capital inicial. Perfeito. Então, ele praticamente paga o sistema com o próprio retorno que ele tem da implantação daquele sistema. Então, acho que para os nossos clientes esse problema está solucionado. Ótimo. Daniel Padrão, o que é inteligência artificial na agricultura e que impactos essa tecnologia pode trazer ao processo de produção? Primeiro, por que a gente acredita muito em inteligência artificial? É algo que veio para ficar, ela já está fazendo muita diferença em outros setores e a gente acredita que isso pode ser trazido e deve ser trazido para a agricultura, e a Soniftech quer ser a empresa que vai trazer isso para a agricultura. Mesmo porque hoje nós não temos dados estatísticos que comprovem, mas muito provavelmente a Soniftech é a maior empresa de agricultura digital no mundo. Nós temos a maior quantidade de informações, principalmente quando a gente fala em informações em tempo real. Nós não conhecemos ninguém que tem toda essa informação. Então, tendo informação de qualidade, porque essa informação é toda... E de confiabilidade também. Exatamente. Tendo essa informação, nós acreditamos que utilizando essa tecnologia, utilizando ferramentas para a inteligência artificial, a gente consiga transformar esses dados em tomada de decisão. Ao passo em que, quanto mais esses sistemas eles aprendem e vão nos possibilitando a tomada de decisão cada vez mais rápida e cada vez com menos intervenção humana, até o momento em que nós chegamos na automação total. Que no final das contas é o grande objetivo. Se você me perguntasse como que eu vejo uma fazenda daqui a algum tempo, não vou eu aqui tentar acertar, mas eu acho que num curto período de tempo, essa fazenda vai ser, mais uma vez, igual uma indústria, vai ser uma fazenda autônoma. Porém, para a gente chegar lá, nós temos que seguir esses passos e esse é o caminho que a Soniftech tá trilhando. Assim, para quem vive perto do produtor e para quem está muito próximo da produção como nós estamos, é muito direta essa visão. O produtor ele acorda todo dia tendo que tomar, eu nem ouso dizer quantas decisões ele tem que tomar, e todas as decisões importantes que podem no final das contas fazer a diferença no final da safra, se ele vai ter resultado ou não, tanto em produtividade quanto resultado financeiro. E é muito difícil hoje um produtor conseguir olhar para todas as variáveis e também para a interação entre todas essas variáveis. Nós estamos falando de um sistema que é financeiro e biológico, né? Você tem todas as relações biológicas também que trazem uma complicação extra ainda tem toda a variação de mercado, mas você também tem toda a variação biológica. Então, como correlaciona todas as informações? Nós acreditamos que aí a inteligência artificial vai fazer uma grande diferença. Esse produtor, de alguma forma, ele tem que ter uma ferramenta que possibilite para ele tomar essa decisão rápido e a decisão mais assertiva, que hoje ele toma, né, com o que está disponível hoje. Né? Ele não consegue tomar essa decisão de forma tão assertiva, porque tem variáveis que não dá tempo de ser analisada e nem consegue ser selecionada. Então, acho que... E com informações que às vezes eu não tenho possibilidade de ter acesso também, não é? Exatamente. Então, hoje, cada vez mais, informações, por exemplo... Nós temos um cliente que uma vez comentou que ele tinha uma equipe que busca as informações de chuva. Então, quando chovia, ele tinha uma pessoa lá com uma moto que corre todas as áreas para buscar essa informação. Essa informação é de extrema importância, ela é crucial para tomar decisão se eu volto à minha operação, se eu não volto à operação, quanto choveu em cada área. Isso ele chegou a comentar que rodava 2.000 quilômetros num dia entre todas as fazendas para ter essa informação. Hoje ele tem em tempo real na fazenda. Toda essa informação, somando informações dos processos. Então, no final das contas, a gente acha que a ideia é muito essa. Nós vamos ter as informações dos processos, nós vamos ter as informações climáticas, as informações de como aquela operação foi realizada, o resultado final de como foi aquela produtividade, todos os inputs que eu utilizei. Nós vamos conseguir analisar num espaço, numa amostra pequena. A análise que era feita antigamente num talhão, com base em um talhão, hoje ela vai ser feita numa amostra muito menor e com uma qualidade muito maior, o que vai nos possibilitar entender quais são as operações e quais são as ações, quais foram as minhas decisões
que no final das contas fizeram diferença no final do ciclo para eu ter uma produtividade maior, para eu ter mais lucro com a minha operação. E vale destacar, Daniel, que a informação em tempo real. Em tempo real, isso é em tempo real. Deixa eu te mostrar como que funciona, só para te dar um exemplo de como que funciona o sistema aqui. Então essa é a nossa assistente. Que linha que nós estamos trabalhando? Hoje, nós estamos, os primeiros trabalhos nossos têm sido direcionados para a interface com o operador. Então, tanto com a pessoa que gerencia, para que ele tenha a informação mais rápido, e também para facilitar a voz, ela é muito mais natural, a conversa é muito mais natural do que outras interfaces. Deixa eu dar um exemplo para você. Então, esse é um sistema que fica disponível para o produtor. Se ele quiser, por exemplo, saber... É um aplicativo. É a nossa interface, essa é a Alice, é a nossa assistente virtual, chamada Alice, e que permite que nós temos... Como vai? Em que posso ajudar? Deixa eu... Alice, qual foi a área trabalhada na operação 13, colheita, na semana passada? A área trabalhada para a Operação 13 foi 3.803,39 hectares. Qual foi o consumo de combustível na Operação 13? O consumo total de combustível para a Operação 13 foi 3.013,95 litros. Quanto tempo eu tive de motor ocioso na Operação 13 ontem? O tempo de motor ocioso para a Operação 13 foi 2 horas 9 minutos e 7 segundos. Então, como você pode ver, assim, é uma forma muito fácil de interagir. Até pouco tempo atrás, boa parte dessa informação, eu posso dizer que nem se tinha, né? Verdade. Aí nós demos um grande passo, a gente vem dando esse passo aí ao longo dos últimos 10 anos, trazendo essa informação para o produtor. Porém, ainda existia uma grande barreira, que é a questão de você ter que entrar, gerar os relatórios. Lógico, tem outras formas, mas a interface, tornar essa comunicação mais fácil sempre foi um desafio. E essa é uma primeira etapa para que a gente consiga trazer essa informação rápida para o produtor. Então, isso vai estar disponível para o gerente da fazenda, para a pessoa, para o agrônomo da fazenda, para o proprietário, e também vai estar disponível nos equipamentos, nos computadores de bordo que nós instalamos nas máquinas e nos veículos que nós temos nas fazendas. Então, assim, é a informação fluindo muito mais rápido e ajudando nessa tomada de decisão em tempo real. Para a gente terminar, Daniel Padrão, até o ano 2000 nós tínhamos aí corte manual, migração de cortadores de cana do norte e nordeste, trazendo um desequilíbrio social em cada uma das regiões produtoras onde nós tínhamos usinas sucroenergéticas. Aí surgiram as primeiras máquinas que já deram um salto de produtividade muito grande. Quer dizer, você não precisava mais cortar a cana, queimar a cana e cortar a cana, estocar ela nos pátios das usinas. Você já começava a ter aí um controle mais rígido. Agora nós temos a inteligência artificial, essa tecnologia toda que vocês desenvolveram e que com absoluta certeza representam um novo ciclo de eficiência, de produtividade, de redução de custos, de ganhos para o setor agrícola brasileiro. Dá para imaginar depois disso o que vem, o que nos espera depois disso, ou pelo menos o que você gostaria que nós tivéssemos daqui para diante? Eu acho que o futuro, como eu comentei aqui algumas vezes, eu acho que é uma fazenda cada vez mais autônoma, em que você consiga tirar o máximo dos insumos que você utiliza, e aí eu estou dizendo tanto fertilizantes, como os defensivos, como água, como o próprio solo que você tem, aquele ambiente que você tem ali, tirar o melhor das suas máquinas, para que você tenha uma agricultura cada vez de mais resultado e cada vez mais sustentável. Eu acho que essa e nós acreditamos que a inteligência artificial pode ser a ferramenta para que a gente consiga chegar a isso. Acho que essa é algo que
A gente acredita muito aqui na Soniftech. Daniel Padrão, muito obrigado pelo privilégio dessa entrevista. Eu espero poder voltar em breve a conversar com você, que você possa nos brindar com mais informações, porque esse é um tema palpitante e é como você deixou muito claro nesse programa de hoje, esse é o caminho. O Brasil só vai conseguir liderar a produção mundial de alimentos e com ganhos de produtividade para atender esses mercados crescentes se nós tivermos efetivamente tecnologia. E tecnologia foi isso que o Daniel Padrão nos ensinou nesse programa nosso de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de falar de um assunto, mais uma vez, tão apaixonante para a gente. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.